Então, ó, a área 6 e 8 é a área que faz o planejamento motor. Então, ela está onde? Na frente, aqui, ó. Aqui nós temos a área do giro pré-central, que faz o movimento. Aqui na frente, a área de planejamento do movimento. Então, por isso conhecido como área pré-motora. Na área 6 e na área 8 de Brodmann, que isso ocorre. Então, o que seria o planejamento motor? A gente pensar em sequência de movimento, o que nós vamos fazer, qual é a ordem cronológica de evento, qual a amplitude, qual a força muscular, como nós vamos fazer o movimento, beleza? Do planejamento, a gente envia o que a gente quer fazer, ó, para um conjunto de núcleos que nós temos na base do cérebro, que armazena todos os movimentos repetidos que a gente está fazendo, beleza? Ao mesmo tempo, esse planejamento vai lá para o cerebelo. Então, o primeiro passo de qualquer movimento que nós formos realizar, a gente planeja na área 6 e 8, a área premotora, manda para o núcleo da base e manda para o cerebelo. Beleza? Então, fez esse planejamento, elaborou lá algum movimento em ordem cronológica de evento. Mandou para o núcleo da base para ver se você já fez isso antes ou não. Caso você já tenha feito, esse feedback da sua memória de movimento, por exemplo, eu quero andar, isso já é enviado para a área 4 para que você possa fazer, né, o movimento caso você queira. Então, quando chega nessa etapa aí do córtex cerebral, do movimento voluntário, você tem consciência do que você sabe, daquilo que você planejou. Por exemplo, pensou em realizar um movimento. Então, fez o planejamento aí na área 6 e 8, mandou para o núcleo da base, que é a área que armazena todos os movimentos que nós fazemos. Núcleo da base manda de novo para a área 4 ali, o que? Você já andou muito, com um passo relativamente largo, um ritmo lento, com determinada força, e começa pela perna direita. Pronto. Você sabe direitinho como você vai fazer o movimento e qual a distância que você vai percorrer. Ao mesmo tempo, isso que você planejou também foi enviado para o cerebelo. Só que o cerebelo, enquanto você não fizer movimento nenhum, o cerebelo não exerce nenhum tipo de papel na sua motricidade. Ele precisa que o movimento aconteça. Então, fez lá planejamento, chegou na área 4, você decidiu começar a andar, pronto. Desce aqui o neurônio motor superior, ou primeiro neurônio motor. Por que primeiro? Porque é o primeiro que vai levar a informação da área motora para ser realizado. E depois, o segundo neurônio motor, que vai levar o movimento para o corpo. Então, para que o movimento aconteça, essa parte aí tem que estar íntegra. Então, você tem que ser capaz de pensar em sequência de movimento, tem que ter alguma memória de movimento, tá? Seria fácil, mais fácil para fazer, mas ainda assim, se não tiver memória de movimento, tá? Sem dano nenhum, você consegue fazer um movimento que você nunca fez na vida. A diferença é que essa informação vai para o cerebelo e vai para o núcleo da base. O núcleo da base manda de volta o que para a área 4? Agora ele manda informação, né, praticamente nenhuma. Qual é a diferença aí quando você recebe uma informação de um movimento que você já fez? Você consegue fazer ele com uma maior velocidade, maior precisão. Quando você nunca fez, você faz devagar, beleza? E o cerebelo vai ficar monitorando o que você está fazendo. Então, à medida que fez o movimento, nós vamos criar o quê? Ó, vamos precisar agora de aferências. O que seria isso? Ó,
A cabeça não está movimentando aqui no espaço, então agora o cerebelo precisa receber essa informação. Então, como que essa informação vai ser enviada para lá? Dentro do ouvido, nós temos lá o labirinto. O que é o labirinto? São 3 canais semicirculares que vão captar todo o movimento da cabeça no espaço. E é para mudar lá fora? Ou já desligar? De direção, já é para mudar? Pode desligar. Desliga. Desliga? Tá? Então muda. Então mudou a cabeça ali no espaço. Esse labirinto capta essa informação dessa movimentação e vai informar lá o cerebelo sobre a posição da cabeça no espaço. Então essas aferências vestibulares estão relacionadas ao quê? A posição da cabeça no espaço. Então o cerebelo recebe todos os movimentos que a gente faz com a cabeça. Só que com essas aferências ele não consegue ter todo o feedback necessário. Ele precisa da localização do corpo no espaço. Então, a propriocepção também é enviada para o cerebelo. Então, à medida que a gente faz qualquer movimento, o cerebelo recebe esse feedback imediatamente. Então, com a movimentação ali da cabeça no espaço e com os receptores intraarticulares, musculares, que vai localizar o corpo no espaço. Quando chegam essas duas aferências, a gente recebe o movimento que está sendo realizado. Qual é o papel do cerebelo? O cerebelo vai comparar o que você planejou com o que você está realizando. Então, ele compara os dois, ele fiscaliza a motricidade. Beleza? Então, o papel do cerebelo é comparar o que você pretendia fazer com o que de fato está sendo feito. Ele só pode fazer isso ao longo da realização do movimento. Ele só pode fazer isso, por exemplo, online. Ele não consegue fazer isso sem que você consiga fazer o movimento. Por isso tem gente que fala, não, a pessoa bebeu sentada e quando vai ficar em pé, diz que, não, nossa, agora pegou, agora que tá bêbado. Não é que aquela hora que pegou que tá bêbado. É porque naquela hora que o cerebelo vai agir. Como o álcool vai primeiro para o cerebelo para depois agredir outras áreas do sistema nervoso central, o que é bebido primeiro é essa alteração de equilíbrio. Então a gente consegue encontrar aí em todas essas áreas a função delas e também quando elas estão alteradas. Então, lesou a área de planejamento motor, por exemplo, o paciente não consegue pensar em sequência de movimento. Então, você pode solicitar para ele, levanta os braços, ele agarra, ele dá um passo para trás. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Isso, então, se perdeu o movimento lá, teve alguma perda motora. Então, digamos que o paciente tenha tido um AVC, aqui, um comprometimento aqui no primeiro neurônio motor, que controlava ali principalmente a parte do braço. Então, o primeiro neurônio motor que controla o braço. Ele perde essa capacidade de fazer, mas à medida que ele vai tentando fazer, ele cria uma nova rede neural. E com isso ele consegue voltar a ter movimento. Só que para que ele tenha movimento, ele vai precisar de algum caminho. Então,
desse que você está falando aí, ele faz como se fosse a primeira vez o movimento. Isso só vai ocorrer se a lesão for em núcleo da base. Então, por exemplo, na doença de Parkinson, que ele lesa, né, o núcleo da base, ele tem uma lentidão de movimento, dificuldade de começar o movimento. Por quê? Porque quando ele pensa em andar, ele consegue planejar certinho. Quando ele manda para os núcleos da base na doença de Parkinson, é como se ele apagasse a memória. E aí não chega nenhuma informação na área 4. Como se ele não soubesse mais andar. Beleza? E aí, em função disso, ele tem uma dificuldade em fazer o movimento. Mas ele faz como se aquilo fosse a primeira vez que ele está fazendo. Então, ele tem uma dificuldade para começar e ele faz bem devagar. Tranquilo? Então, fala aí, qual é a dúvida de aferência? A aferência é o que capta, são as vias de sensibilidade. São informações que são enviadas para o cérebro, tá? Então, nesse caso aí, as aferências são o quê? Aferência vestibular, localização da cabeça no espaço, e aferência proprioceptiva, a localização do corpo no espaço. Beleza? Tudo em paz? E ali, ó, eu tô gravando. Entendeu aí? Então, controle motor, nós temos essas estruturas e essas etapas que necessariamente precisam ser seguidas. Não tem como a gente pular uma etapa dessa do controle motor e ter uma boa motricidade. Não tem como. Pulou qualquer etapa dessa aí, a gente não consegue ter uma motricidade correta. Pulou ali, por exemplo, o núcleo da base, né, ou por um dano, tem uma lesão no núcleo da base, pode ter duas alterações. Quais são? Ou núcleo da base informa a área 4 para fazer o movimento sem que tenha ocorrido o planejamento. Então, isso acontece. Tem gente que fica tendo uns movimentos, uns tiques, tá? Uns movimentos estereotipados, estranhos. Por quê? Porque o núcleo da base informa a área 4 para fazer o movimento, mesmo que não tenha tido planejamento. Por isso, são distúrbios do movimento chamados movimentos involuntários. O núcleo da base também pode fazer o quê? Desencadear uma perda da memória de movimento. E aí, essa perda da memória de movimento faz com que ele não inicie de maneira precisa um movimento Então, tem uma lesão no núcleo da base, ou ele inicia o movimento que a gente não pediu, ou ele não consegue fazer o movimento que a gente queira fazer. Tá? No caso do autismo, o que pode ter? Pode ter alteração aqui, ó, no movimento, em núcleo da base, ele tem alguns movimentos involuntários, o que é muito comum. Tá? Mas também pode ter alteração no cerebelo, ele pode ter um pouco de um distúrbio na mensuração do movimento, algumas dismetrias, tá? Então essas são as duas áreas que aparentemente têm um comprometimento no autismo, tá? Fala aí, pode falar. Professor,
No caso de uma lesão próximo ao ventrículo esquerdo, pode estar relacionado também à questão motor, Ventrículo lateral. isso, lateral esquerdo. Pode estar relacionado ao quê? A questão motora também? Pode, pode, ó. Por quê? Porque o ventrículo está aqui dentro. Ó. A gente não está vendo, mas ele está aqui dentro, separado por essa região que é o septo pelúcido. Se ele tiver uma lesão aqui, ó, ele compromete o planejamento motor. Se ele tiver uma lesão nessa região, ele compromete o movimento propriamente dito? Pode. Então, o ventrículo ele só vai ser alargado, ele só aumenta de tamanho se ele tiver uma lesão na parede do vaso. Tá? Tranquilo aí? Infelizmente é a sua conexão aí, Isabel. Essa região, você está vendo o meu mouse aqui? Estão vendo o meu mouse ou não? Tá aqui? Então, essa região aqui, ó, do ventrículo, ele está nessa região. A gente não vê aqui porque o corte está na linha média e ele não aparece. Então, se tiver uma lesão, por exemplo, nessa área, o ventrículo ele vai ficar alargado nessa região, o paciente não consegue ter um bom planejamento motor. Se ele tiver uma lesão nessa área aqui, essa região vai estar alargada, então o ventrículo vai estar alargado e ele também vai ter uma lesão nessa região aí. Tranquilo? Tá claro aí? Vamos ver alguns vídeos para a gente tentar identificar aonde que estão essas lesões, tá? Apareceu aí? Então, ó, VB e a outra indo para os núcleos da base. Então, agora ele pediu para ele levantar o braço. Ele teve de planejar na área 6 e 8, mandou para o núcleo da base, mandou para o cerebelo. O núcleo da base mandou direto para a área 4, ele rapidamente sabe fazer, está conseguindo realizar. Ó, o cerebelo está fiscalizando direitinho, ele está fazendo certo. O que ele tem aí, que a gente percebe, é essa sensação de peso. Então, essa sensação de peso que é porque esse neurônio motor está comprometido. Não está saindo direito a informação do cérebro para fazer a função. Tá ok? Tá dando para visualizar aí?
Qual? Naquele primeiro lá, teve lesão do neurônio motor. Então, ele tem uma lesão no neurônio motor que controla os braços. Tá? Na verdade, o corpo inteiro ali, mas a gente só pode falar dos braços, que é o que a gente está vendo. Uma neuropatia, tá? Só que é no neurônio motor. Então, vocês podem encontrar como doença do neurônio motor. É geralzão, mas é aquele sintoma. O paciente vai falar que está cansado, que está sentindo peso. É a característica da lesão. Então, ó, essa paciente aí, o que está pedindo para ela? Primeiro pede para ela ficar com a mão parada, depois pede para ela encontrar, né, a mão. Isso que ela faz aí, ó, da mão direita, não está sendo solicitado para ela. Está pedindo que ela mantenha a extensão dos braços. E aí, ela consegue fazer? Ó, ela faz. Só que ela faz com alteração. Então, quando pede para ela fazer o movimento, ela até consegue fazer. Que ela tem uma dificuldade na realização, que é o quê? Ela também está fazendo o movimento que ela não está planejando. E aí, aonde que pode estar a lesão para que ela realize o movimento sem planejamento? Então, ela está aí só com a mão parada, ó. Era só para ela ficar com as duas mãos no joelho em repouso. Mas a mão direita fica mexendo. Então, a gente começa o movimento quando? Quem é que começa a nossa movimentação? Quem faz o movimento do nosso corpo? Lembrem aí. Quem é? E aí, ó, o cerebelo fiscaliza, a área 6 e 8 fazem um planejamento motor. E quem é que realiza? Isso, área 4. Então, a área 4, ou córtex, né? Motor, giro pré-central, que faz o movimento. Mas ele faz a partir de quê? A partir do que a gente planejou, passa pelos núcleos da base e vai para a área 4. Se ele, a área 4, está começando um movimento que não foi solicitado, ele está recebendo isso dos núcleos da base. Então, a doença que ela tem é uma doença dos núcleos da base. Então, tem essa doença no núcleo da base, vai informando a área 4 para fazer o movimento. Então, é uma doença aí degenerativa dos núcleos da base que gera essa movimentação que ela não está solicitando. Beleza? Então, a lesão aí é em núcleo da base. Está enviando um estímulo. Está enviando um estímulo para a área 4, para que ela inicie o movimento, sem que o paciente tenha solicitado a movimentação. Tranquilo? Tem um tratamento para tentar retardar a progressão da doença, tá? E o nome da doença é uma coreia de Seidman. Ela tende a ser degenerativa. Então, infelizmente, não tem um tratamento curativo, não. E aí, ó, esse paciente é o mesmo quadro da jovem lá, só que no caso dele os movimentos acontecem em membro inferior. Tá? Então ele não está querendo fazer nenhum movimento desse da perna aí.
Nenhum desses movimentos são planejados, tá? Então, também é uma lesão em núcleo da base. No caso, por exemplo, pode ser uma calcificação, pode ser um problema vascular, então ele faz uma neurocirurgia, ele pode ter alguma intervenção e corrigir. Ah, ou teve um AVE, ele pode tentar corrigir essa alteração com o estímulo. Beleza? Agora, se for uma causa degenerativa, né, a doença degenerativa aí é difícil de controlar. A gente pode retardar ela. Isso aí é bom que tem pesca na frente. E aí? Qual o diagnóstico? Vocês concordam? E aí, quem levanta uma hipótese aí? Uma hipótese que já aparece, vocês concordam ou não? Então, tá vendo? Ó, tem uma marcha robotizada, tá? Não, o vídeo não dá para ouvir mesmo, não. Tem áudio, não. Então, ó, vê que o paciente ele não consegue andar alinhado, ele está com a base alargada. Ele está tentando andar alinhado e ele não conhece. Isso, nenhum tem áudio mesmo, não. É para ver a alteração motora. Isso, é parecido com o primeiro, né? Então, o paciente está mais robotizado, ó. Então, tem uma lesão importante aí no cerebelo, que ele não consegue fiscalizar o movimento. Então ele tenta aí botar um pé na frente do outro e andar alinhado e ele não consegue. O núcleo da base é sempre relacionado à memória de movimento. Ele realizar um movimento involuntário ou ele não lembrar como faz. Ele lembra e ele só faz movimento na hora que ele quer fazer. Ele tem memória. Por que ele tem memória? Pede para ele andar, anda aí. Ele está lembrando, ó. Ele sabe como é que anda. Ele não tem uma marcha bonita, harmônica, porque ele não tem fiscalização. Então, ele tem memória de movimento, por isso a lesão não está em núcleo da base. Tá? E ele tem memória, porque ele lembra como é que faz. Tá? Isso. Ele sabe andar, ele só não consegue fazer corretamente, porque o cerebelo está interferindo nessa capacidade de fiscalizar o que ele está fazendo. Ele não acerta, né, o que ele está tentando fazer. Isso é, o nome dessa alteração é ataxia cerebelar. A gente já sabe que tem um dano no cerebelo aí, qualquer faixa etária que tenha um comprometimento cerebelar vai ter esse tipo de marcha aí. Então, o que nós vimos lá, o primeiro, né, ele tinha uma oscilação maior ali de tronco, então parecia ser mais, digamos que alcoólico. Beleza? Tudo em paz aí?
Aí, ó, entre num acordo aí. Fala, André, pode falar. Entre num acordo aí, Professor, boa fala. noite. Oi, boa noite. Professor, em relação à atividade que eu falei com o senhor, que era duas atividades para enviar, porém, na hora de enviar, eu acabei enviando somente uma. E no portal só tem uma tentativa. Qual a possibilidade para mim estar enviando a outra atividade que vence hoje? Pode, mas não vence hoje não. É a atividade Já da semana enviou? 2. Isso. Pode enviar junto no mesmo arquivo com a de agora, a de hoje. Então, posso enviar da semana 2 juntamente com a da semana 3? Pode, Ah, então tá ok. tá? Pode, porque eu Certo. botei lá, eu não estou botando prazo, né? E eu Uhum. vou ver isso do negócio ilimitado lá. Parece que eu tenho que configurar alguma coisa para ficar ilimitado. Eu nunca modulei isso. Eu nunca coloquei limite, nem no tempo e nem na forma de enviar. Pronto. E em questão de ser um resumo ou um mapa com. Um resumo num formato de mapa conceitual, que eu acho que é mais fácil para você montar um resumo sobre o controle motor. Pronto, olha, no início eu entendi que isso poderia ser tanto o resumo quanto o mapa. Eu fiz somente o resumo. Eu posso enviar o resumo normalmente? Pode, Pronto, tá pode. ok. Obrigada. E aí, esse paciente aí, quem me fala? Tá enxergando, ele só não tá conseguindo abrir o olho. Tá enxergando normal. Tá lá, ele olha, ele vira a direção, tá? Ele não consegue abrir bem a boca, colocar a língua para fora. E aí, ó, ele consegue fazer o planejamento, porque o que é pedido para ele, ele faz. Ó, aperta o olho, tenta abrir bem o olho, coloca a língua para fora. Então, ele está fazendo um bom planejamento. Ele está fazendo devagar aí, ó, que tivesse com sono, mas até que está fazendo de maneira harmônica. Não está tendo uma alteração de movimento. Ó, olha para um lado, olha para o outro. Ele consegue olhar, olha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele consegue fazer. Então, poderia ser na área 4 ou nos neurônios que saem de lá, que ele vai relatar fraqueza. Então, pode ser uma lesão também no neurônio motor. Nesse caso aí, diferente daquele primeiro que a gente viu, que estava mais localizado ali nos braços, no caso dele, está no corpo todo. Então, a doença aí é o botulismo, mas poderia ser uma neuropatia diabética, neuropatia cólica, neuropatia tóxica, só que seriam neuropatias periféricas. Então, lesou o sistema nervoso periférico. Síndrome de Guillain-Barré, então tem um monte. Por que eu estou falando que é do sistema nervoso periférico? Porque a gente está vendo que ele está melhorando. Então, por ser no sistema nervoso periférico, ele melhora. Por quê? Porque o sistema nervoso periférico consegue regenerar. Beleza? Então aí, ó, ele já está ótimo. Já vira rápido, já vira a cabeça. Então ele já obedece bem comandos. Ele já movimenta, tá? Então aí, com certeza, a lesão do sistema nervoso periférico.
Olha lá, ele já anda, já corre, tá ótimo. Pronto, tranquilão. Beleza? Então, ó, do final aí para o início, é uma diferença bem gritante. Então, ó, essa paciente, a gente olha na fisionomia dela, parece que ela tá bêbada. Então, ela tá contando essa história aí. Parece que eu tô bêbada, mas eu nunca bebi. Tem 3 anos que ela vai sentindo, né, ela veio sentindo essa alteração progressiva. Então, os comprometimentos podem ser lentos, gradativos, tá? Então, ela tem de 3 anos para cá, parece que eu bebi, mas não bebi nada. Então, é uma doença que ela tem aí progressiva, tá? De várias causas. Essa aí, ó, também. Por que vê essa fisionomia alterada, esse movimento estranho? Porque o cerebelo fiscaliza também nossa mímica facial. Fiscaliza o movimento do corpo e da face. E também os movimentos dos olhos, a coordenação entre os olhos. Então, a gente percebe a alteração. Pede para ela andar, olha como ela está andando. Chutando, está usando uma força maior e com base alargada. Tá? Ela precisa de ajuda para poder andar. Mas ela realiza o movimento, ela tem força, tá? Ela faz todos os movimentos e com força. Então, a área 4 está boa e neurônio motor também. Beleza? Vamos ver se ela faz manobras de precisão. A força que ela faz. Estão me ouvindo? Ó, ela acerta o nariz, mas ela usa uma força muito grande. Então ela acerta o alvo, mas ela não fiscaliza direito o movimento. Tá? Então, aí, ó, se ela não fiscaliza, usa uma força em excesso, cerebelo que está danificado. Tá? No caso dela, principalmente a parte que avalia a harmonia do movimento. Por quê? Porque ela consegue acertar o nariz. Aí foi solicitado esse paciente o quê? Ó, esses movimentos alternados, para ver se ele fiscaliza bem o movimento. A gente vê que as mãos estão em ritmo diferente. Depois, ó, ele pega o botão com a mão esquerda e tenta botar o botão com a direita. Então, a mão direita oscila um pouquinho para fazer. Parece que ele tem algum distúrbio na fiscalização do acerto do movimento. Então, ele pode pedir para ele encostar um indicador no nariz ou um indicador no dedo indicador. Outro teste é esse aí, manobra de calcanhar-joelho. Encosta o calcanhar no joelho, ó, e desce por cima da tíbia. Então, ele está fazendo bem aí com a perna esquerda, o cerebelo do lado esquerdo tá bom. Vamos ver se ele vai fazer bem também do lado direito. Então, aí, ó, ele não consegue fazer. Então, o lado direito do cerebelo dele não consegue fiscalizar esse acerto. Tá? Se ele para e estica a perna, aí ninguém percebe. A gente viu que ele estava com a perna parada, como ele não precisava fiscalizar, o cerebelo não fazia nada. Esse aí, ó, braço direito tá bom, olho esquerdo.
esquerdo não consegue realizar direito. Também fiscalização de movimento. Quando ele bota o martelo em cima da mesa, da máquina e solta, ó, ele para de tremer. Quando ele vai fazer o movimento que ele precisa da fiscalização do cerebelo, aí ele começa a tremer de novo. Beleza? Então, o cerebelo ele sempre vai, né, mostrar alteração na realização do movimento. Ele não vai, nós não vamos conseguir perceber a alteração no repouso, quando o dano for no cerebelo. Tá? Olha aí, a manobra de indicador nariz. Muito difícil. Não acerta. Então, se isso for bilateral, extremamente incapacitante. Ó, é de um lado só, o lado que está normal realiza tranquilo o movimento. Tranquilo? Alguma dúvida? Pode falar, fala aí. Pode falar, estão me ouvindo? Professor, Oi, fala aí. para falar a verdade, eu não estou conseguindo acompanhar muito bem os assuntos. Eu estou me confundindo com as áreas de movimento e com a reação do cerebelo em relação às respostas e aos estímulos. Então, ó, o que o cerebelo vai fazer? Você chegou a fazer o resumo? Comecei a fazer, professor, mas eu não consegui assimilar essas informações, não. O que eu estou fazendo agora é tentando associar a literatura com videoaulas que eu vou encontrando no YouTube. Isso. Então, ó, por que eu pedi esse resumo aí? Porque para facilitar, porque às vezes entende ali na hora, mas se não tentar fazer um resumo organizado, fica difícil. E visualmente vendo essas patologias, eu acho que pode até facilitar. Então, o que o cerebelo vai fazer? Ele recebe o planejamento motor e a partir desse planejamento, por exemplo, a sua vontade de andar, pronto, acabou. Ele sabe que você quer andar até a sala e voltar, por exemplo. Pronto, ele mediu a distância, você decidiu andar de frente, fazer aquilo e voltar. Pronto, esse é seu planejamento. Esse planejamento vai para o núcleo da base, que é a área de memória de movimento, para ver se você já andou na sua vida, e ele também é enviado para o cerebelo. Tá? Lembrando que ele sempre é enviado através das sinapses, que ele vai chegar lá. Tá? E aí, essa informação chega em núcleo da base e chega no cerebelo. Em núcleo da base, ela volta para a área 4 e fala o quê? Nossa, você tem vários anos que anda, tá tranquilo para atingir esse objetivo. Pode começar, dar mais ou menos uns 10 pedidas, 10 passos de volta, num movimento lento, com pouca força, que você atinge o objetivo. Pronto, a sua memória está feita. Essa informação chegou na área 4, você começa o movimento. À medida que você começa, o seu corpo saindo do lugar, a cabeça movimentando, você vai tendo informações sensitivas da cabeça e do corpo que são enviadas para o cerebelo. Com qual informação? Com o que você está fazendo. Com o realizado. O que o cerebelo vai fazer? Sabia que você queria ir à sala, andando para frente, fazer a curva lá, voltar, andando de novo. Pronto.
Se você está andando no meio do caminho, está molhado o chão e você escorrega, o cerebelo imediatamente vai corrigir isso para que você siga o seu objetivo até a sala. Por isso, às vezes, tropeça e segue correndo para frente, cai lá na frente, cai lá no destino. Por quê? Porque o cerebelo corrigiu esse movimento a partir do planejamento motor. Então, o cerebelo ele faz a fiscalização. Ele vai ver se o movimento está certo. Tanto a precisão de movimento, quanto a forma que a gente faz o movimento, assim como se você mantém equilíbrio, postura na realização do movimento. Então, o cerebelo é responsável por todas essas funções, tá? Fala aí, Aila. Ficou claro aí? Ajudou? Ajudou sim, professor. Fala aí, a Aila levantou a mão para alguma. Minha Oi? conexão tinha caído quando eu ia tirar minha dúvida. Então, sempre quando o paciente ele apresenta peso ao se movimentar, geralmente a lesão, então, vai ser, no caso, nos neurônios motores, é isso? Sempre. Sempre que ele fala, nossa, eu estou sentindo que está pesando 1 tonelada. Pronto, neurônio motor. Tá? Todos eles. Você pode ver que é o relato de todo mundo que tem AVC, é isso. Ah, o lado está pesado, o lado está esquecido. Todos têm o mesmo relato. Tá? É porque é neurônio motor. Eu não Tá? sei se é normal, eu não sei se é normal isso acontecer, mas, por exemplo, acontece isso comigo, às vezes estou carregando um peso, né, e meus dedos da mão travam. Do indicador ao mindinho ele trava. Eu tento fazer o movimento, mas não consigo. Demora um tempo ainda para poder fazer. Isso seria uma questão mais física óssea ou seria questão de neurônios mesmo? Seria a passagem da informação? Pode ser passagem de informação, pode ser vascular, por uma compressão no que você está carregando, apertando essa região, pode ser metabólica, aí tem que avaliar. Acho que articular seria a última opção por você ser jovem, não ter uma artrose nas falanges que justificariam esse travar. Entendo, Tá? Então, acho que não. Mas pode ser um pinçamento nervoso, pode ser uma compressão vascular, pode ser metabólico aí por alteração de potássio, de sódio. Tá? Eu acho que articular seria a última opção. Mas também existe articular, tá? Que seria um dedo em gatilho, normalmente pela artrose interfalangiana. Entre as falanges tem desgaste. Mas eu acho que não seja o caso, não. Ok, professor, obrigada. Nada. Tudo beleza? A nossa matéria vai parar aqui, tá? Não vou dar mais nada. Eu ia dar até um outro ponto, mas não vou dar, não. Semana que vem, eu gostaria de um favor de vocês. Qual é o favor? Que vocês, né, tentem estudar, façam o resumo, anote, tire dúvida, beleza? E semana que vem eu vou fazer uma revisão. Vou tirar todas as dúvidas que vocês tenham de todo o conteúdo, do primeiro dia de aula até hoje. Tá? Tentem montar aí o mapa conceitual, tá? Professor, Oi, fala aí. o senhor tem slide para poder mandar para a gente? Tenho sim, mas eu não vou mandar não, desculpa. Mas eu vou liberar aqui agora um Socrative para vocês, igual aquele que nós fizemos, lembram? Sim. E aí, que tem 43 perguntas, que vocês já vão acessar e já tem a resposta também, que é de todo o nosso conteúdo. Então, é um estudo dirigido que você pode fazer a hora que você quiser, até a aula de semana que vem, tá? E aí eu tiro todas as dúvidas. Aqui, ó. A sala não, aqui, sala. Cristiano Souza, beleza? Então tá lá um questionário
que vai ter o feedback imediato para você. Então, tente fazer como estudo dirigido, tá? Qual é a sua dúvida? Não sei qual é a sua dúvida, não. Jane, qual é a sua dúvida aí que eu não sei qual é? Tem temessas. Professor, você está me escutando? Tô. Você que tô. Fala aí. No caso dessas alterações, no caso do movimento, né, essas mãos trêmulas, no caso, em menor grau, essas alterações, elas podem, ao longo do prazo, se intensificar, tipo, só apenas tiques nervosos, bem menos intensos, assim poderia se dizer. Tremor estacionário, né? Um tremorzinho ali. Isso vai depender muito da causa. Então, por exemplo, se for um tremor que a família toda tem, vai ficar todo mundo tremendo desse jeito e em momento nenhum ele vai ser agravado, porque é um tremor, por exemplo, estacionário da família inteira. Agora, é importante identificar em todas essas alterações de movimento qual é a causa. Então, nós temos tremores que podem seguir esse curso que você está falando, começa tremendo de levezinho, vai aumentando o tremor, chega a um ponto de ter um tremor incapacitante. Pode ter. E no caso, ele é genético, tipo, uma pessoa da minha família tem, possivelmente eu tenho alguma probabilidade de... Mas você está falando de quê? Desse tremorzinho estacionário da família ou de uma patologia progressiva? No caso da minha família, é uma patologia progressiva, mas eu tô falando mais do tremorzinho, tipo, correlacionando essas duas situações. Se a longo prazo poderia avançar para esses casos que o senhor passou no vídeo, sabe? Isso depende muito da característica do tremor, tá? Então vamos pegar algo aí que não tem nada a ver com tremor. Então, esquizofrenia, por exemplo, tem uma possibilidade do herdeiro de alguém esquizofrênico herdar o gene da esquizofrenia, a probabilidade é de 15%. Então, cada doença também tem a sua porcentagem. Por que eu estou falando isso? Porque você pode herdar ou pode não herdar. Isso depende da característica familiar. Depende do gene. Beleza? Não tem como a gente levantar, não, vai, não vai. Depende. Qual é, por exemplo, a alteração? Qual é a doença? Ah, não, é doença de Parkinson. Então, Parkinson tem uma característica genética, sim, de passar por herdeiro. Ah, de quantos por cento? Média aí 5 a 10% de probabilidade para passar por herdeiro. Ah, então tem 10% de chance? Tem, mas tem 90% de não ter nada. Beleza? Esse tremor estacionário da família, a família que treme lá um pouco. Nada, não quer dizer nada. É um tremorzinho estacionário, pode ser até pelo sistema nervoso simpático, e isso não vai aumentar de maneira significativa ao longo da vida. Então, não quer dizer nada. Tá? Entendeu aí? Tudo em paz? Então, tentem aí fazer esse estudo dirigido, por favor. Tem lá 43 questões sobre tudo que nós vimos: controle motor, área de Brodmann, neurônio, sinapse, tecido cerebral, arco reflexo, tá? Embriogênese do sistema nervoso central, as meninges, líquor, tudo está lá. E aí tentem fazer associado a um estudo dirigido. Vai montando material, vai resumindo, e aí todo mundo está preparado para a prova. Então, semana que vem vou fazer essa revisão, vou tirar todas as dúvidas que tenho, e na outra semana é a nossa prova. Beleza? Tá claro aí?